Hora do Eu Quero Saber, já está aqui comigo a advogada trabalhista Juliana Coelho, porque hoje o nosso tema vai ser abono salarial. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda ao Bom Dia Paraíba. Bom dia a todos os telespectadores. Para começar, vamos explicar o que é o abono salarial, quem tem direito, como é que é feito o pagamento. É muito simples entender o abono salarial. Para aqueles trabalhadores que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias, recebendo um valor de até 2 salários mínimos no ano de 2021, eles vão ter direito a esse benefício, que é um benefício do governo, que é concedido para esses trabalhadores que tiverem enquadrados nessa situação. E esse benefício tem um valor de um salário mínimo. E aí, Juliana, para quem vai receber, não importa se ele tenha trabalhado 30 dias, no mínimo, ou esteja ainda trabalhando e que trabalhou há 2 anos atrás. É mais ou menos essa, você entende? Exatamente, é mais ou menos essa a ideia. O que vale é como você estava em 2021. Lembrando que esse benefício é pago de forma proporcional. Então, quem trabalhou um mês só vai receber um valor proporcional a um mês. Trabalhei 2 meses, proporcional a 2 meses, chegando até R$ 1.320, que é o valor do salário mínimo atual, mas sempre relativo a 2021. No caso, ele é pago uma vez ao ano a esses trabalhadores. Isso, exatamente, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Então, por exemplo, agora no mês de junho estão sendo pagos os valores dos trabalhadores que nasceram em setembro e outubro. E como o trabalhador pode saber se ele tem direito? Ele pode ir até uma agência da Caixa Econômica? Existe algum site? É fácil ter acesso? É bem fácil ter acesso. E ele não precisa necessariamente ir até uma agência da Caixa Econômica. Se ele desejar ir, pode ir, vai ter as informações. Mas existem algumas formas de saber, como por exemplo, o aplicativo da carteira de trabalho digital, ele permite que você veja lá em benefícios, abono salarial. Se você ligar para o número 158, você também vai saber se tem algum direito a receber o abono salarial ou não. E pelo próprio aplicativo da Caixa Econômica. Esse também vai lhe permitir acessar essa informação. E pelo meu INSS. Então, tem vários canais que permitem que o empregado conheça se tem direito ou não, inclusive se há saldo de anos anteriores não sacados. E isso vale tanto para trabalhadores com carteira assinada e para servidores públicos também tem um tipo de abono. Exatamente. Para os servidores públicos, a gente está diante do PASEP. Mas é a mesma lógica, só que voltado, se você já estava no serviço público, aí você vai ter direito a receber de acordo com o seu número de matrícula. E aí o dinheiro ele pode cair diretamente na conta de quem, por exemplo, já tem uma conta na Caixa Econômica, ele pode acompanhar isso no saldo. Exatamente. Para quem já é correntista da Caixa Econômica, vai cair na conta poupança dessa pessoa. Então é importante ficar atento. Se você não é correntista, não tem problema. Se você fizer o cadastro no aplicativo da Caixa, o Caixa Tem, aquele que foi até durante a pandemia muito utilizado para receber os benefícios governamentais, também vai cair lá diretamente o seu abono salarial. Se não tiver nenhuma dessas opções, é importante se dirigir à Caixa Econômica para fazer o saque diretamente no caixa. Juliana, e quem não fez esse saque, esse dinheiro vai ficar lá guardado? Ele fica por até quanto tempo? Tem um prazo para isso? É bem importante falar sobre isso, porque ainda tem muito dinheiro de anos anteriores, inclusive preso lá na Caixa Econômica, porque as pessoas não foram fazer o saque. Então, se você está nessa situação, por exemplo, de abonos de anos anteriores, verifica no aplicativo, faz uma contestação no próprio aplicativo, que você vai ter direito a receber até 5 anos. E o desse ano está sendo pago até dezembro, 28 de dezembro desse ano. Você pode se dirigir à Caixa Econômica ou fazer esses procedimentos nos aplicativos para conseguir esses valores. Então, você estava me explicando que quem não tem uma conta, quem não é correntista da Caixa, ele pode ter uma conta digital aberta especificamente para colocar esse dinheiro, né? Exatamente. A própria Caixa, ela faz essa abertura dessa conta poupança digital, sem custo nenhum, e você consegue acessar através do aplicativo do Caixa Tem. Agora, Juliana, pode acontecer também de um trabalhador que era para ter carteira assinada, mas essa informação, digamos assim, não chegava até o Ministério do Trabalho e ele reivindicar por esse abono também? Pode acontecer? Pode acontecer, e pode acontecer 2 situações. A primeira, você está trabalhando de carteira assinada, mas as informações não estarem sendo enviadas para o governo através da RAIS. Se isso estiver acontecendo, você não vai estar com o seu nome lá para receber o abono salarial. E também a situação de achar que estava trabalhando em carteira assinada e não está trabalhando em carteira assinada. Nesse caso, é bem importante, se você estava com a carteira assinada, se dirigir ao Ministério do Trabalho e Emprego, aqui é até lá perto do Pavilhão do Chá, Sim, no centro da cidade, ou caso você tenha percebido que há algum equívoco, algum problema na sua RAIS, por exemplo, você precisa ir à Justiça do Trabalho, ajuizar uma ação
para ter seu direito garantido com relação ao seu empregador. Aí não é um problema do governo, é um problema do empregador que não forneceu as informações corretas para o governo. Aí, nesse caso, ele pode entrar com esse processo direto do Ministério do Trabalho e depois ele pode reivindicar o direito ao abono também? Exatamente. Se ele for ao Ministério do Trabalho descobrir qual é exatamente a questão que está envolvendo lá ele também vai ter direito a esse abono. Mas é importante se informar, é importante ir ao Ministério do Trabalho e Emprego para ver qual é a sua situação. No caso dos contratos intermitentes, a gente até teve uma reportagem hoje falando sobre isso. Pode se enquadrar o trabalhador com um contrato intermitente para receber o abono? Nesse caso, só se ele realmente tiver prestado serviços superiores aos 30 dias. Então, a regra geral é que se for aqueles serviços realmente pontuais, que não completem os 30 dias, ele não vai ter direito. Mas se ele completar esse tempo, e se tiver tudo regular, anotado na carteira, vai ter direito. Agora, é importante a gente lembrar que aqueles trabalhadores, por exemplo, trabalhador doméstico, trabalhador rural, que tem como empregador pessoa física, e trabalhador urbano, que também tem empregador pessoa física, esses não têm direito a abono salarial. E aí, tem algum outro benefício para esses trabalhadores? Nesse caso, infelizmente, não. Eles vão ficar sem o abono e sem outro para substituir. Em relação ao MEI, ao microempreendedor individual, ele pode também ter acesso ao abono? Nesse caso, também não, porque só vai ter acesso ao abono quem tem carteira assinada. Tá certo, Juliana. Muito obrigada por explicar tudo pra gente sobre abono salarial. Muitas pessoas também podem ter dúvidas, né? Quem está em casa, tiver alguma dúvida sobre abono salarial ou qualquer outra dúvida sobre direito trabalhista, previdenciário, é só mandar pra gente pelo WhatsApp, o 981819700, que daqui a pouquinho Juliana Coelho vai estar de volta aqui no estúdio para responder todas as perguntas. E a advogada Juliana Coelho está de volta aqui para responder as perguntas que você mandou para a gente pelo nosso WhatsApp, o 981819700. Eu quero saber, doutora, muita gente quer saber aqui, muitas dúvidas para tirar. Vamos lá. Flávia do Bessa, primeira. Bom dia. Fui na Caixa para ver o PIS, mas lá só constou 2 meses de carteira. Como faço para receber o valor do salário? Trabalhei 1 ano de carteira assinada em 2021. Flávia, essa questão deve ser provavelmente porque a empresa informou de forma equivocada na RAIS, ou seja, na hora de enviar as informações para o governo federal, ela enviou de forma incorreta, apesar de você estar com sua carteira assinada. O que eu recomendo é que você faça uma contestação desse valor. Pode ser também pelo aplicativo do Carteira de Trabalho Digital, que você vai conseguir ter uma resposta definitiva da Caixa Econômica. A depender dessa resposta, ou você vai ingressar com um processo judicial em face da Caixa Econômica, ou você vai realmente precisar ajuizar uma ação trabalhista para tentar que a empresa, obrigar a empresa a retificar essas informações que foram informadas ao governo. Então, no caso, o abono ele é proporcional. Se eu trabalhei 1 mês, 2 meses, eu não vou receber um salário completo. Exatamente, ele é até um salário, a depender de quantos meses você trabalhou no ano de 2021. Ou que estava lá na carteira, Exatamente, o que está anotado ou ainda que está informado ao governo. Muito bem. Bom dia, o abono salarial de 2022 sai este ano ou no ano que vem? É uma dúvida, né, de muita gente. Exatamente, é porque a gente sempre acha engraçado, né, que são 2 anos atrás. Então, nesse caso, 2022 fica para o ano que vem. Entendi. Bom dia, trabalhei o ano inteiro de carteira assinada e se em um desses meses eu receber mais de 2 salários mínimos, eu ainda tenho o direito de receber os outros meses proporcionais? Nesse caso, sim, não tem nenhum problema. Vamos dizer que num determinado mês ele fez horas extras e aí o salário dele aumentou um pouquinho, ultrapassou. O que vale é o salário base. Então, vamos dizer que num determinado mês isso tenha acontecido, não vai alterar o seu direito de receber o PIS. Muito bom. Bom dia, no aplicativo informa que eu tenho direito a receber um abono referente a 2018. Procede essa informação? Ainda consigo receber esse ano? Nesse caso, a gente está diante daquela situação que eu falei. Olhem no aplicativo, muita gente ainda não sacou abonos de anos anteriores. Então, sim, você ainda tem direito a sacar esse valor. Não tem problema nenhum, basta fazer o procedimento que o aplicativo vai te indicar para que você forneça as informações e aí vai seguir esse mesmo fluxo. Vai cair também ou na sua conta da Caixa ou no aplicativo do Caixa Tem, que é a conta poupança digital. Então, sim, ainda tem direito, ainda pode tentar receber. Até quanto tempo? Até 5 anos para trás. No máximo, até 2018. Exatamente, ele está no limite para receber. Então, faça isso urgentemente. Perder dinheiro é que não dá, né, minha gente? Não dá. Bom dia, comecei a trabalhar ano passado, em outubro. Tenho direito a abono salarial? Esse abono que está sendo recebido agora, esse ano, não, porque nós estamos falando de abonos do ano de 2021.
mas a partir do ano de 2024, que é quando a gente vai chegar na data de agora, aí sim você vai ter direito a receber. Então, sempre pensar em 2 anos na frente. Isso. Eu trabalho hoje, Exatamente. só recebo abono daqui a 2 anos. Exatamente. E tem que trabalhar no mínimo um mês. E tem que com a trabalhar no carteira. mínimo um mês, exato. Estou em um sistema da minha empresa que se chama layoff, que dura 5 meses. Eu tenho direito a receber o valor integral? Nesse caso, sua situação atual não impede o recebimento de situações anteriores. A questão é como você estava em 2021. Se em 2021 você trabalhou durante um mês com carteira assinada, então sim você vai ter direito ao abono desse ano. A sua situação deste ano de agora é que vai alterar os para frente. A minha empresa não atualizou o e-social ao Ministério, por isso eu não recebi o abono. Como posso resolver? O Janilson aqui de João Pessoa quer saber. Como faz? Nesse caso, Janilson, como foi um problema da empresa, você precisa tentar resolver com a empresa. O governo só vai pagar as informações que estiverem lá corretamente cadastradas no período certo. Então, nesse caso, realmente precisa resolver com a empresa. Eu sempre recomendo conversar antes, fazer uma solicitação formal, administrativa à empresa. E caso não resolva, aí sim vai precisar, infelizmente, ingressar com uma reclamação trabalhista para corrigir essas informações, para a empresa corrigir. Vamos para o próximo. Em 2021, passei 4 meses afastado pelo INSS. Esse período entra como período trabalhado, porque não recebi o PIS e não recebo 2 salários mínimos nenhuma vez. No caso, quando a pessoa se afasta, acontece o quê? Nesse caso, depende da razão do afastamento. Por exemplo, se ele sofreu um acidente de trabalho, aí vai contar como tempo de trabalho. Mas se não for esse o caso, aí nesse caso, esses meses não vão contabilizar no PIS. Mas se ele trabalhou 30 dias de carteira assinada, aí sim vai continuar contabilizando. O que vai mudar é o valor que ele vai receber, porque não é proporcional. Então, se ele passou 4 meses afastado, os outros meses ainda serão contabilizados para fins de recebimento do PIS. Bom dia, trabalho numa empresa terceirizada que presta serviços para um atacadista. Faz quase 2 anos e nosso FGTS nunca foi depositado. O que podemos fazer? O Márcio do Cristo está perguntando o que faz nessa situação. Primeira coisa que se deve fazer é realmente ter esses extratos comprovando que o FGTS não foi recolhido. Quando há uma ausência de recolhimento do FGTS, o trabalhador tem direito a demitir a empresa. É o que a gente chama de rescisão indireta. Só que para isso você vai precisar realmente de uma declaração judicial, tanto para obrigar a empresa a pagar, quanto para que você possa tomar essa providência de demitir a empresa. Então, para isso, você realmente vai precisar ingressar com ação trabalhista. E nesse caso, não é contra o atacadista, e sim a empresa que presta o serviço. Exatamente, né? contra a empregadora dele, a que assina a carteira. E aí ele vai conseguir resolver essa situação. Mais uma. Trabalhei na Prefeitura de Campina Grande durante 8 meses. Tenho direito a receber o PASEP? Aí, nesse caso, precisa realmente analisar quanto ele recebeu, como foi esse tipo de contrato, se realmente ele era empregado público ou era só um simples prestador de serviço. É preciso analisar mais a fundo a situação. Mas sempre quando é servidor público, aí vai para o PASEP. Exatamente. E vale a mesma regra também dos 2 salários mínimos. Exatamente, vale a mesma regra. Temos mais perguntas. Hoje está recheado aqui. Ronaldo de Campina Grande. Bom dia, Ronaldo. Gostaria de saber sobre o abono referente ao ano de 2020. Ninguém vai ter direito, não? O de 2020 já foi pago, certo, Ronaldo? Então, se aconteceu algum problema com você, você ainda pode reclamar esse abono. E aí, mais uma vez, é preciso tentar fazer o procedimento pelo aplicativo. Se não conseguir, se dirige até uma Caixa Econômica. Pode se dirigir também ao Ministério do Trabalho e Emprego para ver como estão suas informações que foram fornecidas ao governo federal e aí sim tomar as devidas providências. Mas as pessoas já receberam em 2020. 2020 foi pago ano passado. Exatamente. Estamos recebendo o valor de 2021 esse ano. Bom dia, me chamo Daniele, moro em Campina Grande. Eu trabalhei 9 anos como doméstica de carteira assinada. Saí do trabalho em 2021 e fiquei 1 ano sem trabalhar, mas voltei agora, em fevereiro de 2023, numa empresa. Eu já tenho direito a receber o abono? No caso, acho que ela passou 2022 exatamente sem receber, mas trabalhou em 2021. Nesse caso, se você trabalhou 30 dias em 2021 de carteira assinada, sim vai ter direito. Então, é fácil porque sempre é só lembrar 2 anos atrás. E sempre proporcional. Muita Isso. gente tem dúvida, né, Juliana, Exatamente. sobre abono, sobre PIS. O pessoal confunde abono com PIS. Como é que a gente diferenciaria? E acha que todo mundo vai receber a mesma quantidade. E não vai. Depende do tanto de meses, da quantidade de meses que você trabalhou. Então, sempre lembrar disso. Se você está recebendo um valor a menor do abono,
relembra, olha a sua carteira de trabalho, quantos meses você trabalhou naquele ano. Evidentemente que erros, equívocos acontecem. E por isso que é importante sempre estar atento. Olha a carteira, olha o aplicativo, como está registrado lá no sistema do governo federal, para que possa receber sempre os valores adequados para as situações. Informação é sempre crucial, estar bem informado, saber das coisas, né? Para não ser enganado, Juliana. Exatamente, isso. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Obrigada e até a próxima.